O tema do mês é lidando com as frustrações. Acho que voltou. Lidando com as frustrações e planejando. É um final de ano. E muita coisa que você planejou que acontecesse esse ano talvez não tenha acontecido. Não é verdade? Muitas expectativas que você teve para esse ano de 2017, talvez você não viu essas expectativas realizadas e você está se encontrando aí um pouco frustrado, meio frustrado, inteiramente frustrado. Não sei o nível de frustração que você... Eu vou ter dificuldade com essa palavra hoje, frustração. Minha língua não vai muito bem. Não sei o nível de frustração que você pode estar passando ou sentindo. Mas existe um que conhece você por dentro. Existe um que sabe quem você é. Existe um que conhece cada detalhe da sua vida. Tudo que você passou e tem passado, sofreu, tem sofrido, viveu e tem vivido, ele conhece você e ele tem um plano para a sua vida. E tudo pode passar, tudo pode ser frustrado, mas o plano de Deus não pode. Posso ouvir um amém? Um glória a Deus misturado com aleluia? E eu vou começar por dizer para você, segundo o dicionário, qual é o sentido, qual é o significado da palavra frustração. E o dicionário português diz assim: frustração é um sentimento, uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não ocorreu, não aconteceu. É um substantivo feminino que nomeia o ato ou o efeito de frustrar-se, de não ter o seu desejo satisfeito. No latim, frustration é deixar sem efeito. Então, nós podemos ver que a frustração, ela deixa sem efeito. E ainda continua dizendo assim que a frustração é uma sensação de incapacidade diante de desgostos sofridos, diante de obstáculos difíceis de ultrapassar e que impedem chegar onde se deseja. A frustração ocorre quando identificamos um erro entre aquilo que planejamos alcançar e o que realmente aconteceu. Será que isso acontece só comigo? Eu preparando essa palavra, ontem meu telefone foi bombardeado com algumas mensagens. Muitas pessoas me mandaram a mesma coisa. Eu não sei se você viu aí na internet um vídeo de um pastor que tem um desabafo. Alguém viu? Ele está bem frustrado e ele tem um desabafo. Mas um desabafo, ele põe para fora tudo que ele está sentindo. Isso foi em setembro. Quando foi dia 12 de dezembro, agora, ele se suicidou. Ele se matou. Pastor, presidente do conselho de pastores de uma determinada cidade. E por causa da frustração, o negócio foi tão forte dentro dele, que ele tirou a própria vida. Então, esse assunto é um assunto que tem que ser tratado entre nós, os crentes. Tem que ser tratado no púlpito da igreja. Porque todos os dias nós nos frustramos com algo. Não é verdade? E sabe por que nós nos frustramos com algo? Porque nós não somos perfeitos. Quem está ao nosso lado não é perfeito. As coisas que estão em volta de nós não são perfeitas. Então, nós precisamos aprender a lidar com as frustrações. E muitas vezes nós olhamos para nós e achamos que é só nós que passamos por aquilo. Já pensou nisso? Às vezes a gente passa por certos níveis de frustração, e aí você pensa assim, é só eu que passo por isso. Quando você vai ler a palavra de Deus, você vai ver quantos homens de Deus passaram por tantas frustrações. Tantas frustrações. E às vezes eu ou você, a gente é frustrado de manhã, é frustrado de tarde, é frustrado de noite. Porque nós somos pessoas que queremos que aconteça tudo do nosso jeito. Planejamos as coisas e muitas vezes, queridos, isso é falta de dependência de Deus.
Precisamos entender que há um Deus na nossa vida. E que Ele comanda todas as coisas. No tempo certo, no tempo determinado. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Amém? E a frustração, ela tem dois poderes principais. Ou ela te joga para cima, quando você sabe lidar com ela, ou ela te impulsa para crescer, para fazer exatamente o contrário daquilo que o propósito da frustração veio, que é derrubar, quer impedir de crescer, quer impedir de avançar, porque uma pessoa frustrada, ela fica desanimada. Nós temos uma alma. E quando a frustração vem, nós nos abatemos. Nós ficamos desanimados. Davi tem um salmo que ele diz assim: por que está abatido a minha alma? Espere em Deus, porque ainda eu o louvarei. Quando nós vamos ver os salmos de Davi, ele está ministrando para a alma dele o tempo todinho. Nós vemos a história de Davi, que ele é um homem que sofreu inúmeras frustrações. Inúmeras. Mas o tempo todo, ele estava ministrando a alma dele. Ele foi um homem de sucesso, ele foi um sacerdote de sucesso, ele foi um guerreiro de sucesso. Ele foi um homem que conseguiu caminhar dentro do propósito de Deus. Porque ele conseguia lidar com as frustrações. Quem aqui quer aprender a lidar com essas frustrações? Existe um que pode te ensinar. Aquele que te criou, que te formou, que te conhece desde o ventre da sua mãe. Ainda quando a sua substância era informe. Ainda quando ultrassom nenhuma conseguia detectar como você ia ser. A Bíblia diz que ele escreveu num livro. Todos os seus dias estão escritos num livro, porque ele escreveu. Amém, queridos? Nada pode frustrar os planos de Deus para as nossas vidas. Mas a frustração, ela vem, muitas vezes, para nos tirar do eixo, para nos tirar do propósito de Deus, para nos levar a desanimarmos, a olharmos para a situação e pararmos. Então eu quero dizer algo para você, quando isso acontece, e você deixa a frustração te levar a um nível de desânimo tão grande, que você para com aquilo que você estava fazendo, que você fala assim, olha, eu não quero mais viver isso, não quero mais saber disso. Precisa-se de cura. Amém, amados? Precisa haver uma cura. Então, ou a frustração, ela te desafia, como desafiava Davi. Ela te leva para cima, leva a dar a volta por cima. Ou ela pode te levar para baixo. Esses dois aspectos da frustração, eles acontecem, mas sem sombra de dúvida. Eu uma vez, tem um pastor amigo meu, ele foi pastor nesse ministério aqui por 3 anos e meio, hoje ele está no Brasil. E tinha uma ovelhinha, quem lembra do Luquinhas aqui? Lucas que era mecânico. Não tem como esquecer o Luquinhas. O Lucas também está no Brasil. Era recém-convertido. E um dia eu estava assim perto dos dois e ouvi o Lucas perguntar assim para o pastor Mauro: pastor, o que a gente faz com as pedradas que a gente leva? É tão difícil ser crente. O que a gente faz com as pedradas? Ele falou: Lucas, tem 2 coisas. Ou você deixa as pedras te derrubarem, ou você se esconde delas com medo, ou você usa elas para pular mais alto. Você entendeu o que ele quis dizer? Então há uma escolha. Elas vão vir, a frustração vai vir anyway, de qualquer forma ela vem. Todos os dias praticamente ela vem. Passamos por decepções que nos levam à frustração. Mas existe uma escolha que nós podemos fazer.
Ou nós usamos essa frustração para nos impulsionar, ou nós nos deixamos abater, cair e desistir e damos vitória para o diabo. O que você escolhe? Nos frustramos com pessoas. É muito fácil nos frustrarmos com pessoas, por causa daquilo que eu falei aqui no começo. Nós olhamos para as pessoas e nós idealizamos algo naquela pessoa. Nós esperamos algo daquela pessoa. E muitas vezes nós nos frustramos demais. Nos decepcionamos e nos frustramos demais. Se eu puder dar um conselho para você hoje, eu te dou um conselho assim: tenha relacionamentos saudáveis. O que são relacionamentos saudáveis? Relacionamento onde eu me relaciono com meu irmão, mas eu dependo somente de Deus. Me relaciono com qualquer um, mas a minha dependência, a minha confiança está em Deus. Porque se eu viver dessa forma, me relacionando saudavelmente com todos, mas esperando o favor de Deus, olhando para Deus, esperando em Deus, e sem ser a base de troca com meu irmão. Porque o que nós fazemos? Muitas vezes, nós servimos o irmão, é onde vem muita decepção. Nós servimos o irmão, já esperando a troca. A hora que eu precisar, ele vai me servir também. Não é verdade, queridos? Nós vivemos a base de troca. E um relacionamento saudável, ele não pode ser a base de troca. Se eu sirvo você, eu tenho que esperar que a minha recompensa venha de Deus. Amém, amados? Se você me serve, você tem que esperar que a sua recompensa venha de Deus, porque ela virá. Ela virá. Eu posso decepcionar você demais, mas Deus não vai decepcionar. Então, nós nos decepcionamos desde a infância. Nos decepcionamos com pai, mãe, irmãos, tios, avós. O meio que nós vivemos é o lugar aonde nós vamos sofrer as decepções e as frustrações. Guarde isso. Porque se eu não vivo, se eu só passo pelo lugar, mas eu não me envolvo, eu não vivo com aquelas pessoas, não me relaciono com aquelas pessoas, Deus amera o que elas vão fazer para mim. Não é verdade? Agora, quando nós nos entrelaçamos, quando nós temos uma aliança, aí dói, não é, queridos? Dói? Dói? Dói. Dói. E isso vai acontecer, isso começa desde a infância. Desde criança. Nós passamos por esse tipo de coisa. As coisas não acontecem como a gente espera e a gente se decepciona. Pessoas falham, pessoas erram. Todos, do menor ao maior. Nós erramos, nós falhamos. Qual é o segredo? É voltar os olhos para Deus, é confiar somente em Deus, é esperar somente de Deus. Amém? Você entendeu qual é o segredo? Esperar em Deus, confiar em Deus. Olha o que Jó diz no capítulo 6, no verso 15. Todo mundo conhece a história de Jó. E Jó, na hora que ele mais precisava, chegam os amigos dele ali. Primeiro ficou olhando para ele por 7 dias, parados olhando para ele. E chorando por causa da situação dele. E depois eles começam ali tentar achar um pecado em Jó. E Jó, muito decepcionado e frustrado, ele diz assim, ó. Jó 6,15. Mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, que me desapontaram como um riacho que seca no verão. Forte isso, né? Ele diz, eu não pude contar com vocês. Jó, capítulo 6, verso 15. Jó. Então eu anotei errado, depois eu pego para vocês. Ou a versão é diferente. É 6,15. É, 6,15.
né? E aí Jó, ele desabafa dizendo para os amigos, eu não pude contar com vocês. E ele declara que ele está desapontado. Porque como um ribeiro que seca no verão não é a época que nós mais precisamos de água? É ou não é? Nós mais precisamos de água no verão. E aí você depende daquela água, daquele rio, daquele ribeiro, e ele seca. Então isso traz frustração, porque você precisa da água. E Jó usa essa ilustração para dizer para os amigos dele, quando eu mais precisei de vocês, vocês me decepcionaram, como um ribeiro que seca no verão. Jeremias, no capítulo 17, no verso 5, Deus diz assim, maldito é o homem que confia no homem e que faz da humanidade mortal a sua força e cujo coração se afasta de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, porque as decepções podem nos afastar de Deus. Nós vamos ficando com o coração tão entulhado, tão cheio. E a palavra de Deus diz em Provérbios, se eu não me engano, no capítulo 4, no verso 23, sobre tudo que deves guardar, guarda teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então nós podemos ver que a palavra de Deus não diz que nós não vamos sofrer frustrações. Ela diz que nós vamos sim. Mas há uma forma de nós vencermos essa frustração. E essa frustração só se vence em Deus. Amém? Salmo 37, no verso 15, Davi diz assim, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quem é que pode satisfazer o desejo do meu coração? Salmo 37, 5. Quem pode satisfazer o desejo do seu coração? Somente o Senhor. O negócio é que nós, muitas vezes, queremos que o desejo do nosso coração seja satisfeito por homens. Vou dar para vocês um exemplo bem bobo. Mas olha só, homem, um casal. Homem, ele não é muito de pensar em detalhes. E a mulher, às vezes, ela quer que o marido faça um carinho diferente, traga uma flor para ela, convide ela para ir jantar fora, algo assim. Mas ela não fala para ele. Ela quer que ele adivinhe. Né? Meu coração deseja isso. Mas ela não fala para ele. Sabe? E aí o homem passou aniversário de casamento, nem lembrou. Né? Passou tudo, não lembrou de nada. E aí ela fica emburrada. Ela fica emburrada e ele pergunta assim, o que você tem, meu amor? Nada não. Né? E aí ele chega em casa de novo, está ela emburrada. O que você tem, meu amor? Já disse que eu não tenho nada. Já disse que eu não tenho nada. Mas Deus conhece o desejo do coração daquela mulher, mas o marido não conhece. Então o marido não tem como satisfazer o desejo do coração dela, porque o homem, quando eu falo homem, eu falo do gênero humano, é falho, não tem o poder de saber o que está dentro do coração. E muitas vezes nós somos assim, com os irmãos, com a família. Nós queremos algo, está com fome? Não espera não, chega e diz assim, olha, eu estou com fome, tem comida? Né? Cris, estou com fome, tem comida, porque essa é a frase que eu ouço o dia todo. Não precisa falar tanto também, tá? Pode guardar um pouquinho para você. Estou precisando de algo? Vamos falar, vamos expressar. Deus conhece o desejo do nosso coração, mas o outro não.
E às vezes nós queremos que a outra pessoa satisfaça o desejo do nosso coração, não expressamos, não pedimos, e aí nós ficamos frustrados. E aí fica frustrado quem não teve o desejo realizado, e fica frustrada a pessoa que está do lado, que é o participante daquela decepção, daquela frustração, porque não sabe o que está acontecendo. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos andar na luz, como Cristo na luz está. Tem algo que está te machucando, tem algo que está te fazendo sofrer, procura a pessoa interessada, somente ela, desabafa, fala, põe para fora, entra em conserto urgente. Essa frustração vai acabar na hora. Porque às vezes o outro nem sabe o que você está passando, nem sabe o que você está sentindo. Só Deus, Ele sabe, e só Deus pode suprir as nossas necessidades, as nossas ansiedades. Amém, queridos? Segundo ponto que eu quero deixar aqui de decepção, de frustração, é conosco mesmo, com nós mesmos. Você já se sentiu frustrado com você? Já? Me sinto assim muitas vezes. Você quer ver quando uma ovelha desvia? Eu quase morro. Quase morro, me sinto falhando, me sinto frustrada, choro, fico ali para Deus, ai, o que eu fiz errado? O que aconteceu? É sempre assim. Sempre assim. Faço isso demais. Não coloque uma expectativa excessiva demais em você. Às vezes, nós queremos ser tão perfeccionistas, exigimos tanto de nós mesmos, que nós nos decepcionamos todos os dias com nós mesmos. É conosco ou com nós? Os dois são corretos? Amados, quando nós esperamos muito de nós, quando nós achamos que nós nunca vamos pecar, quando nós achamos que nós nunca vamos cair, aí mora o perigo. A palavra de Deus diz que o homem que está de pé, cuide para que não caia. E muitas vezes nós achamos que essa palavra é só para um pecado de adultério. Não é não. É cair no nosso conceito. É pensar de nós mesmos além daquilo que nós somos. Porque quando nós pensamos de nós mesmos, além daquilo que nós somos, nós ficamos frustrados o tempo todo. Nós temos que entender que nós falhamos. Nós temos que entender que nós erramos. Nós temos que entender que nós somos humanos, temos sentimentos. E nós falhamos muito. Erramos muito. Mas nós muitas vezes exigimos tanto da gente. Eu quero falar algo para vocês. Paulo, ele num desabafo no livro de Romanos, ele fala de uma frustração dele, com ele mesmo. Ele bate no peito dele e ele fala, miserável homem que eu sou. Miserável homem que sou. Pois o bem que quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E muitas vezes Deus permite que nós passemos por essas frustrações conosco mesmo, para nós entendermos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aquilo que Ele falou a meu respeito e a seu respeito, Ele vai fazer. Mas nós queremos na nossa hora. Não aconteceu da nossa hora e no nosso jeito, aí a gente fica frustrado. E aí bate o pé, não quero mais também, não quero. Igual a criança. Não é verdade, queridos? E aí, quando ele fala, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu posso acreditar
que isso não era um pecadão. Não era, ele não estava batendo em ninguém, matando ninguém. Talvez Paulo dá para ver o temperamento de Paulo. Lendo as Escrituras, dá para a gente perceber bem o temperamento de Paulo, que ele era perfeccionista, ele era né, assim, exigente, crítico. E talvez ele caía era nessa área. De exigência, de crítica. Mas, gente, confessar para vocês meu pecado, eu sou um Paulo assim. Né, pastor Davi? Às vezes eu quero exigir tanto de mim, que eu caio muitas vezes no pecado, e eu tenho que me puxar para dizer assim, só o Senhor é Deus, eu não sou Deus. Eu não tenho poder de transformar ninguém. Eu não tenho poder de mudar a vida de ninguém. Eu não tenho poder de fazer que ninguém seja como eu acho que deve ser. E muitas vezes nós fazemos isso. Relacionamentos de marido e mulher, eu vejo como Deus faz. Deus é tão lindo na sua perfeição, que quando o marido é bem calmo, a mulher é atirada da pedra. Quando o marido é aquele a 1000 por hora, a mulher é lenta, quase parando. Pensa em tudo, pensa nos detalhes. E é aí que saem as maiores confusões de casamento. É ou não é, gente? Sim, porque o marido olha para a mulher e fala assim, como que fala lá em Santa Catarina? Tu é uma tança. Ô, seu Jorge, não é assim que fala em Santa Catarina? Então, a tança? Ah, é você, né, dona? É tança mesmo? Cadê os catarinenses aqui? Eu estou com uma catarinense lá em casa. Tu é uma tança mesmo. E a mulher, quando ela é a 1000 por hora e o homem é bem devagar, ela vira e fala assim, mas tu é um banana. Não resolve nada. Espera para eu fazer tudo. Né? Por quê? Porque nós queremos que os outros sejam como a gente é. Por que eu dei esse exemplo? Porque o marido que olha para a mulher tança, queria que ela fosse igual a ele. E a mulher que olha para o homem tanso, não sei se existe essa palavra, queria que ele fosse igual. Mas você já pensou, 2 avoados ligados na tomada, o que ia acontecer? Ia dar curto-circuito, ia explodir a casa. Né? Ia ser bombeiro o dia todo para apagar o fogo. E 2 lento, né? Da ideia, iam passar fome. Né? As crianças iam sair assim. Tem baiano aqui? Tá difícil hoje, né? Ok, eu vou ser normal agora. Mas eu achei, Mainha, tu não vai cozinhar hoje não, né? Ia ser mais ou menos assim. Então Deus, na infinita sabedoria dele, Ele nos formou, nos fez, cada um com seu temperamento, cada um do seu jeitinho. E o que Ele disse? Qual é o mandamento que Ele deixou como o principal mandamento? Ama o Senhor acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou querer mudar ele. Não é? E aí, por isso que vem tantas dores e tantas frustrações. Aleluia.
Eu quero trazer para vocês aqui 2 exemplos bíblicos de frustração. Porque a frustração, ela pode nos jogar, queridos, numa cisterna muito funda e muito sombria. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Vou mostrar para você um exemplo do profeta Jeremias, não vou ler, está lá no capítulo 38. Jeremias, dentro do chamado que ele tinha, daquilo que Deus chamou ele para fazer como profeta. Jeremias, trabalhando para Deus, pegam Jeremias e lançam Jeremias numa cisterna bem profunda, aonde não tinha água. A Bíblia diz que só tinha lama e lodo. E jogaram Jeremias lá para morrer. Jeremias teria todo o motivo do mundo para interromper ali o chamado dele. Para ter medo de abrir a boca novamente. Não é verdade? Ele poderia ter morrido naquela cisterna. Sabe por que ele não morreu? Porque no meio do vale, no meio da cisterna, Davi, quando estava no vale, ele disse algo no Salmo 23, 6, porque tu estás comigo. Nós não podemos nos esquecer disso. Tu estás comigo. Em todo tempo, há um Deus conosco. Em todo tempo, há um Deus que vê todas as coisas e um Deus que opera a justiça. O problema é que nós queremos ser justiceiros. E aí, muitas vezes, pecamos muito. Porque é só um que pode julgar e só um que pode fazer justiça. Mas olha só o que acontece. O profeta Jeremias, dentro daquela cisterna, lá no verso 10, diz assim: então o rei ordenou a Obed-Meleque: leve com você 3 homens sobre suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna, antes que ele morra. E esta palavra nessa noite, se você entrou numa cisterna, se você está num vale, aonde você não vê nada, só decepção, tomado pela decepção, eu quero dizer algo para você: há uma ordem do rei. Há uma ordem do rei para que você seja retirado dessa cisterna. Para que você seja retirado desse vale. Alguém foi lá, por ordem do rei, e removeu Jeremias. E sabe o que aconteceu? Ele saiu de lá, fazendo aquilo que Deus chamou para ele fazer. Com certeza, ele, quando estava dentro daquela cisterna, ele estava declarando: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tudo parecia que ia, tudo indicava que ele ia morrer. Tudo. Porque ele foi jogado lá para morrer. Mas com certeza, os olhos dele estavam postos em Deus. E com certeza ele ficava declarando: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. O que pode dar esperança são as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. E essa misericórdia, ela se renova a cada manhã. Então o rei hoje, ele te dá uma ordem, querido. E a ordem é: sai da cisterna, sai do poço. Quero dar outro exemplo. Lá em 1 Reis 19, depois você lê em casa. Elias, um grande profeta. Quem aqui conhece Elias? Ninguém conhece Elias? Um grande profeta. E Elias enfrenta os inimigos
ele enfrenta os profetas de Baal, ele mata 400 e tantos profetas. Ou seja, era para ser um momento de triunfo. Com certeza, ele esperou ser honrado naquele momento. Mas chega a notícia de que queriam matá-lo. E Elias, com medo, foge. Ele foge. E quando ele foge, ele entra num estado de depressão. Fica ali, embaixo de uma árvore. E a Bíblia diz que ele pediu para si a morte. Olha só, ele pediu para si a morte. Porque ele estava decepcionado com o homem, decepcionado com o sistema. Estava decepcionado com tudo. Mas Deus olha para Elias e deixa Elias ali daquele jeito? Não. Deus não deixa Elias ali em Berseba daquele jeito. Deus envia um anjo. E o anjo chega para Elias e diz assim: Elias, levanta e come, porque é grande a tua jornada. É uma ordem. Quantos servos de Deus hoje abaixaram as suas armas? Quantos profetas de Deus hoje fecharam a sua boca? O Walter cantou aqui, Deus está levantando um novo povo. Deus está preparando os seus profetas. Você é profeta de Deus, você é povo de Deus. E a ordem que Deus te dá hoje é levanta e come, porque é grande a tua jornada. É longa a tua caminhada. Hoje a igreja do Senhor na terra, ela está se prostrando cada dia mais. E eu quero dizer algo para você. O motivo é frustração. O motivo é frustração. Precisamos nos levantar. Deus poderia ter deixado Elias. E Elias levantou, comeu, e ele saiu, andou mais um pouco, e ele entrou numa caverna. E Deus vai lá naquela caverna e retira Elias de lá. E diz para ele, as ordens é você fazer isso, isso, isso e isso. Com certeza ele não tinha vontade nenhuma de fazer aquilo que era suposto ele fazer. Porque ele estava desanimado. E desanimado por causa da frustração. Eu não sei se você, por causa das decepções, se você entrou num vale sombrio, se você está na beirada dele, se você está descendo para ele, mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. Levanta e come. Levanta e se alimenta da verdade. Levanta e se alimenta da verdade. A verdade que Deus diz para você é: eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de vós. E são pensamentos de paz e não de mal. Para te dar uma esperança e para te dar um futuro. No final de tudo, meu querido e minha querida, os planos de Deus não serão frustrados para a tua vida. É um final de ano. Eu sei que você deve ter planejado muita coisa, projetado muita coisa, seja na sua profissão, seja ministerialmente, seja de família. Talvez alguém que você orou e chegou mais um ano e você não está vendo essa pessoa na presença de Deus. Talvez uma escola que você não conseguiu concluir. Mas a ordem de Deus para você nessa noite nessa manhã levanta e come. Levanta e alimenta-te da verdade. Come.
Porque há pão e água para você. E a sua jornada é grande. A sua jornada é grande. Tem uma música que diz assim: quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Vem cá, Glauber, você sabe cantar essa música? Sobe aqui. Fique de pé. Vem, Isaac, vem junto, gente. Maurício, apaga essa luz aí para mim. Não olhe para ninguém nesse momento. Olhe para dentro de você. Deixa o Senhor entrar. Deixa o Senhor sondar. E deixa Ele remover o peso que tem muitas vezes te levado para baixo. Deus te trouxe para essa terra com um propósito. Deus te trouxe para essa terra para fazer parte de uma história que Ele já escreveu. E você vai entrar nesse propósito completamente. Saia do vale nessa manhã. Saia da cisterna nessa manhã. Saia da caverna nessa manhã. Saia do lugar aonde você se escondeu. Porque não tem jeito. Davi diz no Salmo 139, para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu subo ao monte, lá tu estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também tu me encontrarás. Só você sabe o nível de frustração que você está vivendo. Eu sei o nível de frustração que eu estou vivendo. Mas essas frustrações que eu vivo hoje, elas só vão me servir para me empurrar para frente, em nome de Jesus. Deus quer fazer tudo novo. Vai entrar um ano novo. É tempo de nós deixarmos as frustrações para trás e planejar o futuro. No próprio livro de Jó, ele diz assim: deveras haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Deveras haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Espera pelo Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. O mais Ele fará.